A equipe Pro Restauro, sob o comando do padre Vitor Hernandes, deu início à primeira fase do projeto de restauração da Igreja São João Batista de Cananéia. Com o início das escavações, os vestígios já começam a aparecer. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco da história e da beleza de Cananéia? Acompanhe! Para se encantar ainda mais com Cananéia, é preciso conhecer sua história. Em 1531, Martim Afonso, quando buscava porto seguro para aportar no litoral paulista, encontrou um pequeno povoado localizado em uma ilha, que chamou de Bom Abrigo, por suas boas condições de subsistência e de proteção contra ventos. Neste povoado já conviviam índios da tribo dos Carijós e alguns portugueses. Cananéia tem uma história rica e pouco divulgada. Alguns pesquisadores dizem que a cidade foi descoberta antes mesmo de Cabral chegar ao Brasil, em 1500. Acredita-se que o início seguro do povoado original é de 1502, data aceita como a do desembarque de um homem ilustre da alta cultura europeia, que se tornou conhecido como Bacharel de Cananéia. Mestre Cosme Fernandes, bacharel português, foi desterrado e deixado em Cananéia, tornando-se o primeiro europeu a se estabelecer no Brasil. Cananéia tornou-se, a partir de 1502, um importante ponto de passagem de armadas, expedições, exploradores, aventureiros, piratas e corsários. Para atrair estes navegadores, contribuíram a Ilha do Bom Abrigo, as dádivas da natureza exuberante do Lagamar e as excelentes condições de subsistência. De todas as armadas que passaram por Cananéia, a maior foi a de Martim Afonso de Souza. Era composta por 2 naus, 2 caravelas e um galeão, tripulados por 400 homens que zarparam de Portugal em 3 de dezembro de 1530. Martim Afonso fundou Cananéia em 12 de agosto de 1531. Mas, apesar desta data de fundação, os fatos históricos colocam Cananéia como o primeiro povoado surgido no Brasil, um título que hoje é de São Vicente. Atualmente, a Praça Martim Afonso é um marco do descobrimento e uma parada obrigatória para os visitantes, bem no centro da cidade. No centro de Cananéia, a Igreja Matriz de São João Batista é uma das mais antigas do Brasil. É um patrimônio arquitetônico de grande valor. A Igreja de São João Batista foi construída pelos jesuítas na metade do século XVI e é hoje a matriz da cidade. Uma arquitetura simples, mas que abriga belas imagens de santos e um valor histórico inestimável. Em entrevista exclusiva ao programa do Vale, o padre Vitor Hernandes fala sobre as escavações e nos mostra vestígios históricos encontrados na Igreja de São João Batista de Cananéia. Os vestígios podem mudar a história do Brasil. Acompanhem. O projeto de restauração da Igreja Matriz de São João Batista já começa a apresentar resultados. Amostras de 2 muros encontrados com as escavações realizadas por arqueólogos da USP podem provar que a Igreja Matriz de Cananéia é a mais antiga do Brasil. Em entrevista exclusiva ao programa do Vale, o padre Vitor Hernandes fala sobre o progresso das escavações e o que isso pode trazer de mudanças na história do Brasil. Acompanhe. Pode mudar a história, isso? Pode mudar a história. Se, por exemplo, os restos que foram levados para o laboratório determinar que no início
de 1500 o final de 1400 mudaria a história do Brasil mesmo, porque o Tratado de Tordesillas foi 1494, que divide as terras de Espanha e Portugal. E o marco foi colocado em Itacuruzá, na ilha de Itacuruzá. Então, significa que a presença dos europeus em Cananéia foi anterior a 1500. Então a gente tem aqui alguma coisa que pode se revelar mudando a história toda do que está escrito hoje, né? Do que está escrito hoje pode ser mudado. Para o pessoal entender um pouco, padre, explica um pouquinho. Ali nós temos o muro, aqui na realidade a gente fala de 3 construções, né? Temos uma construção do período de 1500, uma de 1600 e uma de 1700, é isso? Isso mesmo. Então esta que estamos vendo aqui é parte do muro, ainda vai afundar mais um pouco, seria do século XVI, 1500, nesse período. Agora vai ser determinada a data exata, 1500. Depois, se vocês percebem, aí aparece outro muro. Outro muro ali. Outro muro aqui, embaixo da escada, aparece outro muro. Esse é um outro material que já foi identificado que não é da mesma época. Não é da mesma época. Esse talvez seja do século XVI. Século XVI, final do século XVI. E depois a construção atual, que é esta, que é de 1700. Com modificações no 1800, 1900. E também modificações aqui nós tivemos não estrutural, tivemos internas, assim, estrutural não, né? Físicas. Mas só no prédio atual. No atual. No outro sim, porque esta igreja, este prédio está orientado para o mar. E este também. E este atual está orientado para o rio. É diferente a orientação. É lógico, sempre era orientado para o sol. Depois, no período mais colonial, era orientado por onde chegavam as pessoas de barco, que estava aqui embaixo do porto do Rio. Vamos falar um pouquinho do Pró-Restauro. Como que surgiu essa equipe, esses voluntários aí que compraram essa briga de ajudar a igreja a buscar esse passado dela, que é um passado tão importante para a gente? Então, anteriormente esteve aqui o padre João Trinta e anteriormente o padre João Leos, que foi quem descobriu na verdade foi quem descobriu estes restos arqueológicos. Então depois mudaram o piso, tiraram o assoalho, colocaram piso hidráulico, depois ardosa. E depois vimos como era importante a informação arqueológica se tornar pública como expressão de uma cultura de 1500. E isso também vai trazer para Cananéia uma fonte de informação histórica tanto de antiguidade da cidade, do município, também de valor arquitetônico, não?